Oi, oi, meu nome é Karina, esse é o Bucarina e hoje a gente vai falar sobre todas as séries que eu estou lendo, que estão em andamento, que eu finalizei e abandonei em 2024 e comecinho de 2025. Eu já tinha gravado esse vídeo, só que aí eu resolvi organizar aqui meu caderninho de leituras, fiel caderninho de leituras, que eu tenho já há muitos anos. Eu acho que eu comecei a preencher ele, ó, 2019 com as séries. E eu vi que as séries estavam muito desorganizadas, muita coisa que eu abandonei, não tinha data. E aí eu rasguei aqui a página e comecei de novo. E nesse começar de novo, com um olhar mais atento nas séries, eu acabei abandonando outras. Então aquele vídeo que eu tinha acabado de gravar ficou desatualizado. Então a gente vai gravar de novo, gente. Eu vou falar pra vocês então, até agora, a gente tá em maio de 2025. Vou falar as séries que eu terminei em 2024 e comecei de 2025, que eu abandonei, então tecnicamente também terminei, as que eu ainda estou lendo, né, estou ali batalhando para terminar, e talvez dar uma pincelada assim em algumas que eu quero começar ainda esse ano. Tem muitas aqui, ó, tudo isso aqui, gente, são séries que eu quero ler alguma hora na vida. Mas se eu falar tudo isso, talvez fique um vídeo muito grande. Então eu vou citar algumas, pincelar ali por cima, algumas que eu gostaria de começar ainda esse ano. Mas vamos lá, vamos começar pelas que eu terminei em 2025. Eu não vou falar na ordem que eu terminei, só na ordem que eu anotei aqui, né? Porque eu não lembro exatamente a data que eu terminei. E vou tentar pegar os últimos livros, os primeiros livros dessas séries, pra vocês saberem de qual série eu tô falando. Então uma das séries que eu terminei em 2024, que na verdade foi assim, nos últimos minutos de 2024, foi a Segunda Era de Mistborn, que tem 4 livros. Eu acho que eu li 3 desses livros ano passado. E terminou com The Lost Metal. Essa foi uma série, assim, bem difícil pra mim, porque eu amo Mistborn e a Primeira Era. São, assim, uma das minhas trilogias favoritas. E a Segunda Era foi fraca pra mim. Então todos esses livros foram batalhas. Eu tive bastante dificuldade de avançar nesses livros. E o último eu tinha uma expectativa, porque eu tinha ouvido as pessoas falando, tipo, ah, esse aqui tem o gostinho do que era lá na Primeira Era. E eu não senti. Teve muitas revelações interessantes e personagens da Primeira Era que voltaram aqui, então isso realmente foi bem legal. E dentre os 4 livros, esse realmente é o melhor. Mas ainda não chega perto do que eu senti além da Primeira Era. Então, no geral, essa quadrilogia aí da Segunda Era eu deixaria com umas 3 estrelas, 3,5, sabe? Então me decepcionou um pouquinho pelas minhas próprias expectativas. Mas terminei ano passado, então, finalmente, porque era uma batalha, uma pedra na minha vida para poder continuar com outras séries, já que eu tô lendo ali numa ordem os livros do Brandon Sanderson para poder pegar os easter eggs e coisas da Cosmere. Outra série que eu terminei ano passado, uma trilogia na verdade, foi a trilogia de Guerra da Papoula com Adeus em Chamas, esse é o 3º livro. Não me lembro se eu li tudo em 2024, acredito que não, acho que só esse livro mesmo. E esse também foi um livro assim, difícil. Eu acho que o melhor da Guerra da Papoula ainda é o primeiro, mas o segundo também é muito bom. Agora o terceiro, eu senti que ele ficou muito lento, tanto que aqui, ó, foi quando eu coloquei várias metas pra tentar terminar o livro, nunca tirei. Porque eu senti que o miolo do livro enrolou muito, deu muita importância pra partes da guerra, assim, de se movimentando do ponto A para o ponto B, faz um acampamento, se movimenta, acampamento, vamos discutir, e parecia que não andava. Então o começo e o final do livro eu gostei bastante, mas o miolinho ali eu achei que deu uma enrolada bem grande, e é um livro grande, né, gente? Não parece, mas tem só 600 páginas e a diagramação média. Então, no geral, a trilogia ainda assim foi muito incrível, eu gosto muito dessa autora. Mas o terceiro eu acho que foi o mais fraquinho dos 3. Aí, em e-book, eu terminei a trilogia dos Bilionários de Dreamland. Não vou lembrar o nome dos livros, mas enfim, livrinho de romance que dá pra você ler só um e tá tudo bem. E é uma vibe assim, os 3 meio que são donos da Disney, porque é um parque de diversões e tal. E aí cada um desses irmãos precisa fazer uma tarefa para poder ter acesso à herança que o avô deixou, e o avô deixou essas tasks conhecendo muito bem seus netos, né? Então, a tarefa desse último irmão aí do último livro seria ir morar numa casa que eles ficavam durante a adolescência e vender essa casa. Só que quando ele chega lá, ele descobre que uma ex-namorada do passado dele tá morando lá. Esse último livro foi bem legal, foi o primeiro livro que eu tive contato com história com pai e mãe solteiro, sabe? Eu nunca tinha lido nada do tipo. Depois eu acabei lendo também outros livros, mas esse foi o primeiro e eu acabei gostando bastante, então foi interessante por esse motivo, porque eu sempre achei que, não é muito
a minha vibe, e eu acabei curtindo. No geral, a trilogia é muito boa, é muito gostosinha de ler, os personagens são interessantes, não cai numa receitinha de que os casais mudam, mas no fundo a história é a mesma, que acontece em alguns romances, então gostei bastante. Também terminei a duologia de Divinos Rivais, então aqui deu pra pegar os dois, né, tá pertinho, Divinos Rivais e Promessas Cruéis, esses livros que são lindos, gente, eu acho muito bonitos, olha. E aí quando você coloca na minha estante fica assim, ele fica assim. Esse aqui, por algum motivo, queimou, sei lá, ou é a cor dele assim mesmo. Eu acho que ele deu uma queimada de sol, viu? Mas mesmo assim, ó, fica lindo. E foi uma duologia que eu também gostei bastante. Ela é meio romantasia, mas eu acho ela mais jovem. Então não tem nada muito explícito e tal, mas tem esse romance entre os dois personagens. E eu achei uma história muito bela, gente. A conclusão eu gostei bastante. Quando eu fui ler, eu tava com expectativas baixas, porque eu vi muita gente falando, tipo, ah, o segundo é o primeiro livro de novo. Eu não achei isso, eu achei que ela conseguiu trazer o elemento do primeiro livro que fez ele ser tão bom, que é o fato deles estarem trocando essas cartas, é uma parte muito legal do livro, e ela conseguiu replicar isso aqui de uma outra forma, por um outro motivo, e no geral eu gostei bastante. Eu vi que saiu ou vai sair, inclusive, um prequel dessa série, e eu tô muito animada pra ler, porque eu tenho um carinho muito grande por essa história. Eu achei a conclusão muito boa. E é um romance, né, gente, envolvendo guerra também, apesar de que eu acho que o mundo desse livro e a guerra em si são panos de fundo, e o principal é esse romance mesmo. Super recomendo, é uma duologia, tá completa, é rapidinho de ler, é super gostoso, então pra mim foi um saldo muito positivo ter terminado essa duologia. E, gente, eu acho que foi só isso. Tô dando uma olhadinha aqui, mas eu acho que terminar mesmo, literalmente ler, foram só essas. Agora eu vou falar das que eu abandonei em 2024. E aí provavelmente eu nem vou ter, tá, gente? Ó, aqui a primeira da lista abandonada é The Witcher. Então, em 2024, desisti de ler The Witcher. Eu já tinha lido o primeiro livro 2 vezes e avançado no segundo algumas vezes. E sei lá, não tava me conectando muito com esses livros. E daí vi, se eu não me engano, um vídeo da Tami falando sobre a série inteira. E aí as coisas que ela falou sobre essa série me desanimaram ainda mais pra continuar os livros, que eu já tava enrolando muito. Então, eu desisti. Pelo que vi ela e muitas pessoas falando, e até notei nesses primeiros livros, é escrito por um homem de uma forma bem machista, que coloca ali umas cenas desnecessárias, então não me animei pra continuar e acabei abandonando The Witcher. Também abandonei a trilogia dos Espinhos, do Mark Lawrence. Eu tinha esses 3 livros aqui em casa há muito tempo, e aí a gente colocou no nosso clube do livro, eu e meus amigos. Começamos a ler o primeiro livro e eu achei muito ruim. Eu achei o personagem principal extremamente pretencioso, o grupo inteiro fala muito, faz nada, sabe? Tipo, não tava avançando, e eu cheguei ali nos 60% do livro e eu sentia isso, que tipo, o personagem falava muito, ele era muito overpower sem mostrar porquê, sabe? De repente ele era overpower, tudo ele sabia fazer, todo mundo ele derrotava, mas a gente não via isso, a gente não viu esse crescimento. Ele foi de um nada pra super overpower do nada, sem nenhum motivo. E muitas frases clichês, sabe? Do tipo, olhei no olho da morte e ela fugiu de mim porque o meu passado é muito sombrio. Ai, não tava descendo. Eu tava muito, tipo, revirando os olhos cada vez que o personagem aparecia. E falei, não vai rolar ler 3 livros desse jeito. Então também abandonei ainda no primeiro livro. Abandonei também Pássaro e Serpente. Acho que é Shelby Mahuri o nome. Eu li o primeiro livro e foi um livro legal, legal, umas 3 estrelas. E aí eu percebi que eu não tava com vontade de continuar essa série, porque eu achei ela simplesmente muito banal, muito simples, sabe? Muito do mesmo. Já li outras séries que são assim, um apanhado de outras fantasias que eu já li. Não significa que esse livro é ruim, só que, sei lá, com o meu repertório ele ficou repetitivo. Se eu tivesse lido em outro momento, talvez eu gostasse mais da história. E a premissa é muito boa, mas eu achei a execução muito simples, sabe? Muito mais do mesmo, e aí não me animei para continuar essa série. Comecei a ler o segundo, mas não rolou. E, enfim, a premissa é bem interessante, porque é basicamente um caçador de bruxas e uma bruxa sendo colocados em um casamento forçado ali. Então, interessante. Também abandonei Cat and Mouse Do It, então a duologia lá do Hunting Adeline, Haunting Adeline. Eu li o primeiro livro, achei um pouco demais pra mim, um pouco dark demais, só que eu também não tava nem aí pra história dos dois. Eu tava mais interessada no pano de fundo do personagem masculino, que eu acho que era Zaid, alguma coisa assim, que ele tinha aquele negócio, aquela organização inteira de hackers e outras coisas pra derrubar, não sei se posso falar isso, mas enfim,
Então ele tinha todo um negócio envolvendo isso, câmeras espalhadas na cidade, uma coisa bem Watch Dogs mesmo, pra acabar com esses homens mais velhos que basicamente compravam crianças e etc do tipo. E eu achei isso muito interessante. Só que o romance eu tava achando muito forçado, muito tipo, mano, pesado demais pra mim. E aí eu terminei o primeiro e falei, não vou ler o segundo. Então também abandonei. E também em 2024, acho que a última que eu abandonei em 2024 foi a série ou duologia das grandes cidades da NK de M5, que começa com Nós Somos a Cidade. Eu li até 80% desse livro e não tava aguentando mais. Realmente, assim, odiei o livro, gente, não tava rolando. Também lemos em Clube do Livro, a maioria abandonou também. Acho que todo mundo abandonou. Aqui das pessoas do clube já tinha lido, então tava sendo uma releitura, mas o resto abandonou. Porque tava muito maçante, muito chato mesmo, a gente não tava se conectando com o livro. Isso, e é uma ficção mais jovem, eu já li outros livros da NK que eu gostei bastante, mas esse acho que além de tudo, por ser muito YA, eu não tava conseguindo me conectar, e aí abandonei, desisti de ler no primeiro ainda, e obviamente não vou continuar. E aí essas foram as que eu abandonei em 2024, mas em 2025, aqui nesse comecinho, já cheguei a abandonar algumas outras. Pra começar, tem aquela série Love Light, que saiu aqui com o meu namorado de Natal. E quando eu li o primeiro, eu gostei bastante, aí falei, vou continuar, até tinha alguns dos e-books, mas foi passando o tempo, e eu nunca fui lendo e nunca tenho vontade de ler. Então só aceitei que eu não vou continuar essa série, porque eu já nem lembro mais nada do primeiro livro, nenhum dos personagens, então assim, tudo bem, li só o primeiro e é isso, e também tô aprendendo que em séries de romance, talvez não seja legal eu começar a série e já colocar aqui, porque muitas vezes eu abandono, tem outras, como Clube do Livro dos Homens, que eu li o primeiro, até tinha acho que o segundo em e-book, mas não quero mais ler. Não me fisgou o suficiente para eu querer continuar nessa série de romance, então também não vou ler mais. E mais uma série de romance, Herdeiros do Rock. Essa é uma série nacional, cada livro escrito por uma autora nacional diferente. Eu li o primeiro e o segundo, achei os dois ok, sabe? Também não foi, nossa, meu Deus, que romances fantásticos. Só foi legalzinho. E aí, do segundo pro terceiro, eu fiquei enrolando e não quero mais ler também. Então, abandonei. Mas são livros legaizinhos. É que esses aqui de romance em específico, eu acho muito rápidos e simples também. Esse do Herdeiros do Rock. Clube do Livro dos Homens também, achei, tipo, ok, legalzinho. Foi engraçado, divertido, mas não o suficiente pra eu querer continuar. Então, eu acabei abandonando as duas. E a última série que, a princípio não, que eu abandonei em 2025, foi Foundryside, do Robert Jackson Bennett, alguma coisa assim. Eu li Foundryside com os meus amigos ano passado, no nosso clubinho. Lemos o segundo também no clubinho, e assim, o primeiro foi muito legal. Eu tive meus problemas com ele por conta de alguns clichês e etc. Aí o segundo foi legal, mas já achei um pouco arrastado. E aí no terceiro, desandou, comecei a ler, não tava com vontade, tava já tipo, nossa, enrolando, ele faz capítulos muito compridos, e aí um por um todo mundo foi abandonando o livro, menos um dos integrantes do meu grupinho, né, que só ele leu, e aí resumiu pra gente, foi resumindo o que acontecia no livro, e pelo resumo dele eu já sabia que eu ia ficar muito de saco cheio lendo esse livro, não tava interessada, começou a viajar assim, muito a história, sabe? No final do segundo eu já achei que deu uma viajada tremenda, aí no terceiro aparentemente foi indo mais e mais longe e realmente não curti, fiquei bem chateada porque eu achei que essa série ia total ser uma favorita, assim. Essas foram todas as abandonadas. Vamos agora falar das que estão em andamento. Temos Castelo Animado, eu posso mostrar os próximos livros. Castelo Animado é uma trilogia, esse primeiro livro foi o que baseou o filme do Ghibli, né, Castelo Animado. E aí eu tenho a trilogia da Diana Wynne Jones e o segundo livro é Castelo no Ar, então preciso continuar essa série, gente. É uma sériezinha de fantasia, pelo que eu entendo os livros são conectados, mas não necessariamente precisam ser lidos, tipo uma série de romance, sabe? Se fecham bem neles mesmos. Então, esse aqui é o próximo. Também tem a série de romance Dark Olympus, que eu não vou lembrar o nome da autora, mas vou deixar aqui. Eu li o prequel e 2 volumes, e ele tem aparentemente mais 4 livros. Faz tempo que eu li e tal, mas esse eu ainda tenho interesse, porque apesar de citar personagens dos antigos, deu pra pegar bem, do primeiro pro segundo eu também demorei bastante pra pegar, e ainda assim gostei muito. Cada livro vai focar num deus do Olympus diferente, então eu acho que isso é bem legal, eu ainda tenho interesse de ler. É uma série de romance com bastante hot, então atenção, mas ainda tem interesse. Também tá em andamento o The Empyrean, que é Fourth Wing, né?
Li o primeiro, o segundo e o terceiro e estou em dia, esperando próximos lançamentos, mas obviamente essa série eu vou continuar, gosto muito. Também tem a série Perdida, da Karina Risse, que eu li o primeiro, o segundo e o terceiro eu não gostei, e aí provavelmente por conta disso eu tô demorando tanto pra pegar o próximo, que é o Prometida. Eu comprei nesse box, inclusive. Ah, tá por aí. Aquele box que abre como um baú, assim, lindíssimo. O terceiro livro eu não gostei, teve plot de perda de memória e eu odeio esse tipo de plot e ficou muito repetitivo, muito chato. Então, não gostei tanto e aí acabou se estendendo o tempo e eu ainda não peguei esse livro. Outro da NK Jemisin é a trilogia Legado, que eu li o primeiro livro, que é Os 100 Mil Reinos. O próximo é Os Reinos Partidos. Preciso continuar. Eu acho que eu vou ter que dar uma olhada no primeiro livro quando eu pegar esse aqui, porque eu já não lembro muito. Mas também, pelo que eu vejo até na sinopse, eles são no mesmo universo, são conectados, mas não necessariamente com os mesmos personagens. Então eu acho que talvez fique mais tranquilo de pegar. E eu acho essa capa lindíssima. Outra que tá em andamento é Império do Vampiro, do Jay Kristoff. Saiu o segundo livro, mas eu ainda não consegui comprar. Esse eu gostaria de ter mesmo, porque ele tem muitas ilustrações, é um livro bem bonito. Eu li o primeiro há muito tempo, vou ter que procurar algum resumo, algum recap, porque acontece muita coisa, é um livro gigantesco, com muita coisa acontecendo. Então, para partir pro segundo, eu tenho que ter essa coisa e essa memória do primeiro, mas quero continuar. Gostei bastante, uma série bem assim, violenta. E, enfim, eu gosto muito do Jay Kristoff, né, então quero continuar essa série, só preciso realmente ter o livro. Aí temos A Guerra do Velho, do John Scalzi. Eu li o primeiro e o segundo, e o próximo é esse aqui, que é A Última Colônia. Esse também, gente, segue ali no mesmo universo, segue com alguns personagens sendo citados, mas não é sequência direta. Geralmente passa anos ali entre um livro e outro, e são 2 trilogias, então no total 6 livros. Pelo que eu entendo, né, ele tá dividido ali entre 2 trilogias. Tenho todos os livros aqui, preciso continuar, nada me impedindo mesmo. Mas esse aqui é o próximo e não acho que vai ter muito problema também pegar esse livro sem lembrar exatamente tudo que aconteceu no último, porque eles trazem alguns personagens, mas é bem de boa de se inserir nesse mundo novamente. Aí tem a série Twisted, da Ana Huang, que também é uma série de romance. Eu li o primeiro e o segundo volume e gostei bastante. Tem aqui o terceiro, que é Amor e Ódio, e já saiu o quarto. E eu não sei se são só 4 ou 5, mas enfim, já saiu o próximo, preciso ter também. Mas antes preciso ler esses. São livros que até é gordinho, mas é muito rápido, né, gente? É um romance, e sempre romance proibido, em todos esses que tem. O primeiro foi um cara e a irmã do melhor amigo, que eu gostei bastante. O segundo é Uma Princesa e o Guarda-Costas, e foi incrível, gente. Nossa, eu amei aquele livro, acho que eu favoritei até. Eu sempre lembro dele. Eu gostei muito do casal do primeiro livro, mas o segundo, em questão de história, foi impecável. E aí esse aqui é agora o contrário do primeiro livro. É o irmão da menina do primeiro livro com a melhor amiga dela. Então, inverteram. E também quero ler logo. Um que, assim, gente, é a minha próxima leitura, é Problema dos Três Corpos. Eu li o primeiro ano passado, gostei muito. E o segundo tá aqui, então, que é A Floresta Sombria, do Cixin Liu. É uma história de ficção científica muito densa, tem muitos conceitos, muitas coisas acontecendo. E todos os livros são nomes de algum tipo de problema científico, né? Tem série na Netflix, eu não gostei da adaptação, eu gostei muito mais do livro. Mas já faz um tempo que eu li, então eu vou ter que me inserir novamente nesse livro. Dei uma assistida nos vídeos, inclusive, pra me relembrar, e quero ler logo pra não esquecer tudo o que aconteceu, porque é um livro muito denso mesmo. Quanto mais tempo passa, mais medo eu tenho de que eu não vou conseguir me inserir novamente nesse universo. Então é o próximo que eu vou pegar e continuar essa trilogia, que é incrível, impecável. Aí também tenho o Windy City Series, que eu amo, gente, é da Lee Stomford. Já saíram 3 livros? Isso, foram 3 livros, eu já li os 3, amei os 3. Essa aqui acho que com certeza tá se tornando uma das minhas autoras de romance favorita, e eu acho que ela só tem essa série, inclusive. Mas eu amo os livros dela, gente, não sei, é muito incrível. Então, esse é o próximo que eu tenho que ler, que é o Play Along. Eu comprei ele na Amazon e veio num formato e edição diferente dos que eu já tenho, mas tudo bem. E já saiu o próximo também, que eu fiz pré-venda na Amazon, mas como todas as pré-vendas que eu faço na Amazon, apareceu lá, tipo, ai, quando a gente souber, quando pode te enviar, te avisa. Pré-venda aqui nunca funciona, mas enfim. Esse é o próximo que eu tenho que ler, e já tá na minha lista, na minha TBR, porque eu estou muito animada. Eu adoro essa autora. E são todos livros de romance de esporte. Então o primeiro foi entre uma comissária de bordo do time e um jogador de hóquei.
O segundo foi a melhor amiga dessa menina do primeiro livro e o irmão dela, que é jogador de basquete. O terceiro foi um pai solteiro jogador de beisebol e a filha do treinador dele, que vai ficar de babá do filho dele. E esse aqui é a fisioterapeuta do time e o jogador de beisebol, que é irmão do cara do último livro. Então tá mais conectado. E aí o último livro, se eu não me engano, é de um cara lá do primeiro livro, que era jogador de hóquei, que é tipo... Sabe quando a série de romance tem aquele cara que é alívio cômico, que todo mundo ama, e aí pede livro dele? É esse cara que vai ter o livro depois desse. Então, tô bem animada. Também tô em dia com o Assistente do Vilão, pelo menos acho que aqui no Brasil ainda não saiu. Eu li o primeiro e o segundo, não sei se saiu o terceiro, mas o próximo que eu tenho pra ler é o terceiro. Essa é uma série que eu não tô tão animada, tipo assim, eu vou ainda tentar ler o terceiro livro e aí decidir se eu continuo ou não, porque pra mim, só no primeiro já tava suficiente, aí fez o segundo, eu já achei que decaiu um pouco, então, tô assim, ainda tô dizendo que essa série tá em andamento, mas... sabe? Aí tem a trilogia Scythe, do Neil Shusterman, que é O Ceifador. Eu li esse mês passado e amei, fiquei vidrada nessa série, não sei porque eu demorei tanto tempo pra ler. Tá no vídeo, inclusive, de Meus Amigos Escolhem Minha Leitura, que saiu recentemente, vou deixar aqui. E eu amei, gente, eu dei 5 estrelas favoritadas pro primeiro livro, então com certeza quero continuar e quero continuar logo. Essas séries aqui do final, ó, as próximas que eu vou citar, que só são 2, eu tô tentando fazer diferente de, como acontece com esses, Castelo do Ar, Prometida, NK de Amisim, Guerra do Velho, que eu leio um e um ano depois eu vou ler o próximo. Eu tô tentando as séries que eu começo agora já colocar numa lista pra ler logo. Terminei mês passado, então no máximo 2 meses depois eu tenho que começar o próximo livro pra terminar logo, porque senão eu acabo abandonando tudo. Então quero muito continuar logo, eu acho que esse mês já não dá mais tempo, né, porque já tá na última semana do mês de maio, mas mês que vem com toda certeza vou pegar o segundo livro dessa série. E a última série aqui que eu tenho em andamento é a Murderbot Diaries, da Martha Wells, que já saiu aqui no Brasil o primeiro e o segundo, é Alerta Vermelho e Condição Artificial, acho. É uma série com 6 livros, aparentemente. E todos são curtinhos, são... não vou dizer novela, são livros, mas assim, no máximo 200 páginas, narrando a história desse robô, que é o Murderbot, que ele meio que se tornou um rogue, então ele hackeou o sistema da empresa que construiu ele para obedecer humanos e etc. E aí ele fica assistindo novelas espaciais dos humanos no tempo livre dele, e às vezes até enquanto ele deveria estar trabalhando e tal, enquanto ele ainda finge que não tá livre, né? Porque se descobrirem que ele tá livre, vão destruir ele e tal. Então eu li só o primeiro livro até agora, mas quero continuar. Inclusive já saiu a série na Apple TV, tem 2 episódios disponíveis hoje, né, no momento que eu tô falando, mas vai sair um por sexta. E eu gostei muito também da adaptação, tô curtindo bastante. É bem assim... ácido, comédia, misturado com sci-fi, tem ação, é bem divertido. Então essa também eu quero ler logo. A outra série que eu tô em dia é Icebreaker, da Hannah Grace, que eu nem sei se vai ter outro livro, tá? Então eu coloquei em dia porque eu não entendi ainda se acabou ou não, que é aquela de quebrando gelo e etc. Eu também gosto muito desses livros, gosto muito dos casais. E é isso, então agora a gente falou sobre todas as séries terminadas, abandonadas e em dia, e vou citar pra vocês algumas séries que eu gostaria de começar ainda esse ano, que não vão ser muitas, tá? Ai, gente, tem mais uma aqui que eu não coloquei, olha! Eu ainda não coloquei aqui mesmo nas minhas séries, mas uma outra série que eu acabei de começar e que tá nos meus planos ler a seguir também. É só atualizei, ainda atualizei errado. Mas enfim, é Aprendiz do Assassino, da Robin Hobb, gente. Eu não lembro como chama essa primeira trilogia. Mas enfim, essa primeira trilogia aqui do Fitz, então eu li também mês passado e assim, amei de paixão, ainda preciso passar minhas marcações pro livro, mas já comprei os outros 2, tô bem assim, vidrada nessa série, dei também. Acho que eu dei, não lembro se eu dei 4 ou 5, mas favoritei esse livro, gostei muito da escrita da autora, do modo como ela conduz a história. É uma coisa mais lenta e tal, mas me lembrou bastante Stephen King e eu gostei bastante, tem vlog também lendo esse livro, eu acho. E enfim, quero continuar também em breve. Eu tô fazendo um plano pra terminar Problema dos Três Corpos e essa série meio assim intercalando, e Ceifador também. Então, termino esse, dou uma pausa, leio um romance, agora vou pra esse, dou uma pausa, leio um romance, Ceifador, volto pra esse, e indo assim pra terminar essas 3 séries. E é o que eu pretendo fazer com todas as séries, pra ver se eu começo a andar com elas. Então essa aqui também tá nos meus planos, gente. E aí, como eu falei, séries que eu gostaria então de começar ainda esse ano, eu só vou falar duas que eu gostaria de começar esse ano. Tem muitas outras que eu quero ler, mas
Vamos ver, sempre acabo começando alguma no meio do caminho, porque algum amigo quer começar comigo, e coisa do tal, e coisa e tal. Mas uma que eu quero ler é a trilogia do Arthur, do Bernard Cornwell, começando com O Rei do Inverno. Essa série aqui eu acho que eu quero começar depois que eu terminar Robin Hood, porque tem essa coisa meio medieval das duas, então vou começar depois, mas estou lendo inclusive as crônicas do Rei Arthur para poder entrar nesse universo já sabendo o que é meio que canônico, mais conhecido, para depois ver a adaptação dele, mas eu tenho muita curiosidade de ler Bernard Cornwell e falam muito bem dessa série, né, então eu tenho aqui a trilogia completa, queria começar esse ano. Outra que eu queria começar esse ano, comprei o box na Feira do Livro, é a Tetralogia Napolitana, da Helena Ferrante, com esse primeiro livro aqui, Amiga Genial. Então, tenho muita curiosidade também com esses livros. Um cara que trabalha comigo, gente, falou muito bem desse livro. Ele já estava na minha lista, mas assim, sempre que ele vai falar de algum livro, ele fala desse. Então, eu fiquei bem curiosa e gostaria de ler também esse ano. E aí, assim, por alto, séries que eu gostaria de ler porque eu já tenho, Hyperion, eu tenho o primeiro aqui, então gostaria de ler, é uma série de ficção científica. Filhos da Degradação, do Felipe Castilho, também é um autor nacional. Esses dois são livros que meu marido quer ler também, então fica aí no ar que talvez eu leia esse ano, se ele começar a ler também, talvez, mas nada de certeza. Shadow of the Gods, do John Gwynne, eu quero muito ler esse livro, eu tô assim, me contendo pra terminar alguma coisa antes de partir pra ele, porque realmente assim, quero ler agora, e os 3 livros já estão publicados, então é fantasia nórdica, não tenho muito repertório nisso, estou bem animada para começar essa série. Gostaria de ler esse ano, mas tudo depende de se eu vou conseguir eliminar algumas séries aí do caminho. E acho que a única outra série que eu posso falar é uma pequena viagem, não, A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil, da Becky Chambers, porque eu queria reler o primeiro e aí dar continuidade na série. Eu tenho 3 livros, falta só um. Também é uma série que eu gostaria muito de ler, mas assim, para esse ano, assim, certeza absoluta, Bernard Cornwell e Helena Ferrante. Os outros são opções que eu gostaria muito e, como eu falei, ainda tem tudo isso aqui de séries que eu gostaria de ler, não sei quando começarei. Mas é isso, gente, acho que eu consegui resumir bem, resumir não, mas falar tudo que tá em andamento e etc das minhas séries, o suficiente pra gente poder, então, voltar só ano que vem e atualizar isso aqui. Eu espero voltar com muitas séries terminadas e não só abandonadas, como foi o caso dessa vez. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o joinha aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. E me conta quantas séries você tem em andamento, pra eu não me sentir tão mal. Porque às vezes eu olho esse livrinho aqui e fico, meu Deus do céu. Que assim, olhando aqui são 14 séries em andamento. Contando as que não tem livro ainda e tal, mas 14 séries em andamento. Isso aí me dá um desespero que vocês não têm ideia. Isso porque eu abandonei um monte esse ano. Enfim, é isso então. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!